Neste mesmo sábado, o Hospital Moinhos de Vento debateu o tema avaliação da fertilidade em pacientes com esclerose, que é necessária para um adequado planejamento familiar. Fernanda Appel também acompanhou este importante evento. Consumidor RS está cobrindo um evento fantástico. Aqui ao meu lado a doutora Maria Cecília Vecino. Doutora, explica um pouquinho o que vai ser esse nosso primeiro simpósio, primeiro de muitos. Primeiro de muitos. É o primeiro simpósio que vai avaliar, enfim, começar a trabalhar a avaliação de pacientes com esclerose múltipla, pensando em infertilidade ou fertilidade. Gestação e esclerose múltipla, por muito tempo, foi um tabu. As pessoas eram orientadas a não engravidar. Isso tem mudado com todas as mudanças da esclerose múltipla dos últimos tempos. Então, hoje a gente tem que avaliar a capacidade dessas pacientes de gestar, se é possível, se não é possível, em que condições estão. E graças a que agora a gente vai ter um centro de fertilidade aqui no hospital, a gente vai ter essa facilidade de fazer uma avaliação adequada e poder orientar as pessoas, então, fazer um planejamento familiar mais organizado, enfim, com uma base sólida e concreta. E para nós isso é extremamente importante, porque é uma demanda crescente dos pacientes, né? Esclerose múltipla é uma doença de pacientes jovens, de pacientes que estão em idade de montar sua família, de ter filhos, e a maioria das pessoas afetadas são mulheres, numa proporção de 2:1. Então, isso é extremamente importante, né? São mulheres que têm um diagnóstico com 20, 30, 40 anos e que têm que definir a sua vida. Então, essa possibilidade de fazer avaliação de fertilidade, para nós, é extremamente importante, né? É um caminho, é um meio da gente orientar e trabalhar melhor. Doutora, nunca se falou tanto em esclerose múltipla como tem se falado. O que é essa doença para quem está nos assistindo? A gente fica até muito feliz que as pessoas estejam falando em esclerose múltipla, porque por muitos anos as pessoas tiveram uma confusão enorme com a doença. Então, começa que esclerose começa a ser coisa de paciente idoso. Agora, os nossos pacientes até envelhecem, mas é uma doença de jovens. Não tem nada a ver com ficar atrapalhado da cabeça, né? Com ficar esquecido. É uma doença autoimune que afeta coisas motoras, coisas de sensibilidade, coisas de equilíbrio. Então, é uma doença totalmente diferente do que as pessoas normalmente elaboram. E, basicamente, por ser uma doença crônica, né? São pacientes que, depois de ter o diagnóstico, eles vão a vida inteira tendo que ser tratados, tendo que ser acompanhados. Tem tratamento, as pessoas vivem bem, e tudo certo. Tanto que agora a gente está propondo essa avaliação para pensar em gestar e formar uma família. O nosso objetivo é a vida normal. Mas é uma doença que exige isso, exige muito tratamento, exige tratamento para sempre e exige uma proximidade com o médico também importante. Mas o que a gente mais fica feliz quando ouve tu dizer, tem se ouvido falar, é que as pessoas têm esses mitos, esse desconhecimento, às vezes confundem as escleroses, né? A esclerose múltipla com a esclerose lateral, que é uma doença muito grave, não que a esclerose múltipla não seja, mas são doenças diferentes, com evoluções diferentes. Então, é muito confuso e a gente tem tentado, há muitos anos, falar o máximo, esclarecer o máximo, tentar mostrar para as pessoas o máximo. Além de tudo, hoje em dia, né, em era de fake news da vida, a gente vê informação, assim, às vezes, poxa, assim, nada a ver, as pessoas mal orientadas, sofrendo por bobagens, que não tem nada que ver. Então, que bom que a gente fala e vamos falar cada vez mais. E agora vamos começar a falar também sobre esclerose múltipla, fertilidade e gestação, que é o que a gente mais quer no momento. É uma doença que tem cura, ela é controlável? Como funciona? Não tem cura. A gente tem uma gama muito ampla de possibilidades de tratamento hoje, mais do que teve toda a vida, mas é isso, é crônica, é uma doença crônica, ela se instala e fica lá até que a gente encontre uma outra forma de resolver. Mas, assim, é como bota hipertensão ou diabetes. Tudo bem, tu embarcou, tu vai ter que tomar remédio, vai ter que te cuidar. Mas é assim. É um pouquinho mais complicada para, às vezes, as pessoas levarem a vida, até pela própria dificuldade, às vezes, com a medicação, ou com os sintomas e tal. Mas a realidade dos pacientes hoje é tocar a vida, né? Tomando remédio. Parabéns, doutora, pelo trabalho de vocês, maravilhoso, de excelência, e que seja muito proveitoso para todos que vão. Está na torcida. Muito obrigada. E o doutor Passos vai falar da questão da fertilidade, doutor. Sim, hoje em dia é um tema extremamente importante e atual, na medida em que há
nitidamente uma postergação da maternidade. No mundo inteiro, a idade do primeiro filho aumentou, a média das mulheres. Portanto, essa ideia de realizar a sua gestação no tempo começa a ficar mais adiante. Isso incorre em alguns problemas que eventualmente pode acontecer com os casais, se tornarem infértil por várias situações que afetam a mulher e o homem ao longo da sua vida. Se superpõe a essa situação de postergação da maternidade com a suposta infertilidade que advém, em pacientes que, apesar de acometer jovens a esclerose múltipla, podem, no seu objetivo de vida, postergar, nós vamos nos deparar com uma situação de tratamento de infertilidade em pacientes com essa afecção, com a esclerose múltipla. E esse é o motivo da nossa discussão. O que essa situação, esclerose múltipla, pode gerar ou impor uma situação de infertilidade, ou o que os tratamentos de infertilidade, especialmente a reprodução assistida, que é uma situação que nós vamos enfatizar, podem ser empecilhos, podem aumentar, ou a gente pode minimizar. Então, a gente está discutindo isso para que a gente possa promover um protocolo de atendimento desses pacientes com esclerose múltipla que vão a tratamento com reprodução assistida, o melhor protocolo para que menos possibilidade de surto dessa situação de saúde possa acontecer.